Vídeo rápido para a gente falar de todo o setor. A gente vai falar sobre Copel, Taesa, Eletrobras, falar sobre dividendos, privatização, federalização, follow-on, muito importante nesse caso quando a gente fala da Taesa, que pode jogar a ação lá para baixo. Fora isso, saber quais são as melhores ações do setor na visão do mercado e no final do vídeo, um comparativo rápido dentre todas essas empresas. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente ler antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. A gente vai começar com a Copel, que em um estudo feito com base apenas em juros sobre capital próprio, a Copel ela é a maior pagadora de JCP de todo o índice. Ela é a companhia que no período pagou mais juros sobre capital próprio aos acionistas e os dados mostram que a Copel com o ticker CPLE5 foi a que teve o maior volume de distribuição por ação. É um montante de R$ 21,80, quase R$ 22 pagos por ação da empresa em forma de juros sobre capital próprio. A gente já viu isso naquele estudo que a gente fez da carteira de dividendos perfeita. Fica aqui o convite para você, considere fazer parte da comunidade para ter acesso a esse tipo de estudos, material completo, estratégia de investimento, gerenciamento de risco. Fica aqui o convite para você. E por que vale a pena a gente citar essa questão do JCP? Porque quando a gente tem uma empresa que trabalha majoritariamente hoje com JCP, caso a gente tenha qualquer mudança, como aquela que a gente viu no vídeo de ontem do setor bancário, essas empresas elas tendem a ser as mais impactadas. E quando a gente pega esse ranking todo, nós temos Cataguases, Monteiro Aranha, que a gente estudou recentemente em forma de holding no caso da Klabin, Banpará, todos esses bancos que pagam um dividend yield muito atrativo, a gente estudou na nossa comunidade. Se você não faz parte ainda, você está literalmente perdendo tempo e dinheiro. E a Copel ela só vai figurar aqui embaixo, porque todas essas outras empresas elas não fazem parte do índice Ibovespa. Quando a gente trata de empresas que fazem parte do índice Ibovespa, a Copel é aquela que mais pagou, seguida do Banco do Brasil, ainda no índice Telefônica Brasil aqui embaixo, e a Vale, dentre as empresas que mais pagam juros sobre capital próprio. Ainda nessa linha de dividendos, eu acredito que a gente pode ficar bem otimista. Quem gosta de receber bastante proventos pode ficar feliz. A gente tem uma combinação de fatores que pode fazer com que esse segundo semestre seja o melhor da história. A gente tem a própria questão do JCP e a gente tem todo o histórico que dá para ver nessa imagem que geralmente o segundo semestre ele sempre performa melhor quando a gente fala de dividendos. Todo o segundo semestre aqui está nessas colunas mais claras. Em 2020, o segundo semestre superou o primeiro semestre na distribuição de dividendos. Em 2021 a mesma coisa, que ele praticamente dobrou a distribuição do primeiro semestre, e em 2022 a gente teve o maior recorde de todos os tempos. Ano passado a gente ficou muito longe dessa marca, mas mesmo assim o segundo semestre ainda foi melhor do que o primeiro semestre de 2023. Esse ano o primeiro semestre já foi bom, foi superior àquele patamar de 2022, e se a gente seguir essa linha de pensamento, talvez a gente possa ter o maior pagamento de dividendos de todos os tempos na Bolsa de Valores. Isso é algo muito bom para nós, para quem é sócio de boas pagadoras. E além deles trazerem esse estudo, eles trouxeram quais são as 4 empresas que mais devem distribuir, só que aqui a gente fala de volume de distribuição. Olhando dessa maneira, a Vale e a Petrobras, elas ainda são as empresas que mais vão distribuir nesse semestre. No setor bancário, o Itaú é quem lidera, e aqui só para explicar de novo, isso daqui é de volume distribuído. Isso é algo diferente do dividend yield. Então o Itaú, ele é aquele que distribui mais, é aquele que mais paga o acionista, porém a gente sabe que quem tem o maior dividend yield do setor bancário é o Banco do Brasil. Quando a gente fala de dividendos, Telefônica, ela ainda é uma boa pagadora. E finalmente a gente tem uma elétrica. A CEMIG entra na lista como uma empresa de confiança, pensando em renda passiva. O mercado como um todo espera um yield acima de 2 dígitos, 10, 11%, só que a gente tem dividendos extraordinários aqui, e esse dividend yield ele é muito maior do que isso. E hoje no caso da CEMIG, a gente tem a empresa cotada na casa de R$11, muito próximo às suas máximas do período aqui, e o dividend yield atual da empresa é muito alto, próximo à casa de 16%, com um dividendo extraordinário. CEMIG sempre foi uma ótima pagadora de proventos. E vem sendo muito bem avaliada no mercado. A gente teve o Investor Day, o dia do investidor da CEMIG, reunião da empresa com todo o mercado. A gente tem quase que uma unanimidade aqui. A gente tem JP Morgan, a gente tem a XP, todos eles com recomendação de compra, com classificação acima da média, principalmente depois desse dia do investidor. A Genial traz que a questão da federalização parece estar ficando para trás, parece ser algo mais distante, e assim a gente espera que aconteça. E o Morgan Stanley também vê com bons olhos toda a melhoria operacional que a
empresa teve nos últimos anos. E uma vez que a gente tem essa questão da federalização ficando cada vez mais distante, o presidente do Conselho de Administração da CEMIG veio a público defendendo a privatização como uma estratégia para aumentar o valor da empresa. Na matéria ele trata sobre privatização, ele trata sobre federalização, diz que na opinião dele, mesmo que essa federalização aconteça, o ideal seria antes transformar ela em uma corporation, porque isso aumenta o valor da empresa e quanto maior o valor, maior a dívida que eles podem abater. E aqui a gente tem uma novidade, tanto para quem é acionista da CEMIG, mas principalmente para quem é acionista da Taesa. Pouca gente se atenta na questão da data, daquele possível follow-on, e isso foi reafirmado agora. Nessa grande reunião da semana passada, foi feito esse questionamento se a CEMIG vai mesmo vender a participação que ela tem na Taesa, e o ponto principal está aqui. Essa venda da participação na Taesa, ela segue o plano estratégico desse ano de 2024. Como a gente não teve revisão e novidade nenhuma, o executivo trouxe que o planejamento é revisto anualmente, mas dado que a iniciativa está prevista para esse ano de 2024, a empresa, que é a CEMIG, segue trabalhando para cumprir o que está nele determinado. Apesar de a gente não ter nenhuma atualização, se tudo continuar assim, se o tempo continuar passando e a gente não tiver nenhuma novidade, a CEMIG vai executar a venda dessas ações, algo muito parecido com o que a Eletrobras fez com as ações da Transmissão Paulista. E aí que a gente tem algo importante, aí que mora a oportunidade. A gente, inclusive, aqui na nossa carteira da comunidade, se aproveitou daquela queda de praticamente 20%, comprou Transmissão Paulista porque a gente não teve mudança de fundamentos nenhum. Para quem aguarda a Taesa há muito tempo, ela é uma empresa que pouco se desvaloriza, talvez a gente possa ter alguma oportunidade até o final desse ano. Então, notícia positiva para a CEMIG, que pode reforçar o caixa, e notícia positiva para o investidor que já tem o caixa reforçado, mas que espera uma oportunidade na Taesa. Taesa que passa por um momento não muito legal, pelo menos na visão do mercado. Infelizmente isso não reflete na cotação da empresa para trazer oportunidade para a gente. Mais recente foi o Safra, que jogou a toalha de vez com a empresa e elegeu outras empresas do setor como as preferidas. Ponto de destaque para eles é o crescimento de 12% na dívida da Taesa nesse último resultado, dívida que logo logo vai estar na casa de 10 bilhões de reais. A gente viu sobre isso recente, a empresa inclusive diminuiu o pagamento de dividendos. Hoje a gente tem um dividend yield bem menor do que ela distribuía no passado. Isso é reflexo de uma dívida um pouco descontrolada, mas vale aqui pra gente a empresa que eles substituíram como top pick do setor. E o Safra trouxe a Equatorial, que já é unanimidade em muitas casas, como por exemplo o próprio BTG. E só para lembrar, no final do vídeo a gente vai comparar todas elas. Enquanto no caso da Taesa e do preço-alvo a gente tem uma queda forte, no caso da Equatorial a gente tem uma expectativa de alta na casa de 30%. E eu queria só pegar esse trecho final porque ele tem tudo a ver com o que a gente vai comentar no final do vídeo. Embora a equipe do Safra esteja otimista com a Equatorial, é comentado que a elétrica não deve pagar dividendos robustos como a Taesa depositava por seu sócio. No caso da Equatorial, o foco é crescimento e os dividendos ficam para depois, no futuro mais distante. Por Itaú, a situação ela é praticamente a mesma, com riscos elevados e aparecendo cada vez mais. A recomendação do banco é neutra, que é a mesma recomendação e visão que a XP tem da Taesa. Todos eles não veem gatilhos de valorização da ação, por isso eles têm uma taxa de retorno muito menor, o que faz com que eles procurem outras empresas com potencial maior de valorização. Além disso, dentro das melhores distribuidoras da bolsa, a gente vai ter a Neoenergia como possivelmente o nome mais descontado, a empresa mais barata. Toda vez que vocês chegarem aqui, TIR, é taxa interna de retorno. Isso daqui é encontrado através daqueles famosos cálculos de valor justo e valor intrínseco. O mais comum e fácil deles é fazer o fluxo de caixa descontado, pega o fluxo de caixa dessa empresa, coloca uma taxa de crescimento, uma taxa de desconto para trazer para o valor presente e eles chegam nesse tipo de resultado. Então, na opinião deles, aquela que tem o maior potencial hoje é a Neoenergia, CPFL também bem vista com uma TIR de 9%. E comentário rápido, por isso que no caso da Taesa, a maioria de recomendação é neutra ou venda, porque após esses cálculos, eles não enxergam algo interessante. Então isso tem muito a ver também com o preço e não apenas com o operacional e a dívida da empresa. Para essas quatro, Equatorial com preço-alvo de R$ 44,00, Energisa R$ 62,00, Neoenergia R$ 31,00 e CPFL quase R$ 38,00. Seguindo aqui as revisões, agora na opinião do BofA, do Bank of America, eles trazem a Eletrobras e a CPFL como as empresas preferidas do setor. No caso da Eletrobras, eles enxergam uma TIR, olha só, de mais de 14%, e do lado da CPFL, eles visam a empresa olhando pros dividendos. A Eletrobras, ela inclusive top pick do BTG, e no caso da Auren, que muita gente quer saber da companhia,
pouco se fala dela hoje em dia desde que a gente teve a fusão com a AS Brasil. Eles enxergam um prêmio de risco muito apertado em relação à alta alavancagem e risco de execução. O que eles querem dizer com isso? O retorno disso ele pode ser muito pequeno frente ao alto risco dessa alta dívida, da busca de sinergia, de saber se a empresa vai dar conta disso ou não. Por isso eles estão mais cautelosos com a empresa. E outro papel menos atrativo é a Transmissão Paulista, com uma TIR de 7,5%. Perceba de novo aqui que eles citam potencial de valorização. Em momento algum, eles citam qualidade dos ativos, qualidade da empresa. E no caso do JP Morgan, aqui a gente tem a maior revisão de todo o setor. Eu vou inclusive deixar o link da matéria aí embaixo para você ler, porque muito provavelmente você tem uma dessas empresas. Eles revisam o setor como um todo e a gente vai ter Energisa, Eletrobras, Sabesp, Alupar, Semig, Copel, CPFL e Eneva, Engie Transmissão Paulista, Light, Serena Energia e por fim a própria Taesa. Muita gente deve se pegar em dúvida e não entender o porquê o mercado muitas vezes prefere empresas diferentes do que comumente é aceito pelo investidor normal. O investidor de hoje, ele é criado praticamente com foco em dividendos. E talvez isso seja justo, uma vez que o investidor vá viver de dividendos. O mercado ele vive de outra coisa, o mercado vive de valorização e de giro, é um jogo um pouco diferente. Então, por vezes, não adianta a gente criticar, às vezes é melhor estudar e entender para tirar a própria conclusão. Faz todo sentido para o mercado buscar a Eletrobras, por exemplo, sendo que ela acabou de ser privatizada, sendo que ela pode diminuir a quantidade de funcionários, ela pode se desfazer de ativos ruins, ela pode buscar sinergia, ela pode buscar eficiência, pode diminuir custos. Isso faz dela um dos ativos com maior potencial de valorização, e esse é o principal motivo desse tipo de escolha. Isso não transforma, por exemplo, Taesa e Transmissão Paulista, que são as mais comuns na carteira do investidor, em empresas ruins. Isso só significa que Taesa e Transmissão Paulista estão mais bem precificadas do que essas outras que têm um potencial de crescimento grande. É apenas isso. O mercado às vezes ele não tenta ludibriar, ele não tenta dar indicações ruins, ele ganha de valorização e de giro. O jogo é diferente daquele que a gente joga, que é de valorização e remuneração. O mercado não ganha nada com dividendos, o mercado ganha com taxas. E esse comparativo, ele mostra muito bem isso. A gente viu o mercado escolhendo outras empresas, só que quando a gente olha para os fundamentos de hoje, fundamentos atuais, tanto Taesa como Transmissão Paulista são as melhores empresas. Elas são aquelas que mais remuneram os sócios, elas são aquelas que têm os múltiplos de valuation mais atrativos, elas são aquelas hoje mais eficientes e mais rentáveis, estando na primeira e na segunda colocação. Todas as outras ficam para depois, mas no que as outras se destacam, a gente vai descer aqui embaixo, e aqui dá para entender o porquê o mercado escolhe, por exemplo, a Equatorial sobre todas elas. A Equatorial é aquela que tem o crescimento mais robusto, é aquela que o lucro dispara nos últimos anos, toda aquela expectativa e um turnaround vem se tornando realidade, então o mercado começa a projetar isso no futuro. Esse tipo de empresa um dia para de crescer, e o que acontece quando uma empresa para de crescer? Ela começa a distribuir dividendos. Então, cada uma dessas empresas tem a sua fase. De um lado, a gente já tem empresas performando e entregando hoje, e de outro lado, a gente tem empresas que ainda não entregam, mas têm um potencial gigantesco de crescimento e ainda de grandes dividendos futuros. E aí fica muito do seu critério como investidor que deve olhar para o setor elétrico como um todo, não apenas para uma ou outra empresa das mais conhecidas, saber qual é a situação atual do seu portfólio, saber daquilo que você precisa e saber, inclusive, se você pode se expor a um risco maior, se você tem tempo de espera para colher lucros lá na frente. Essa imagem ela é muito clara no comparativo de indicadores, no CAGR de lucros dos últimos 5 anos. A gente tem Transmissão Paulista e Taesa praticamente juntas aqui nessa segunda sessão, e aquelas que se destacam aqui são Equatorial e Copel. E quando a gente olha dessa maneira, fica muito mais fácil de entender o momento atual dessas empresas e fica muito mais fácil para saber qual delas você precisa para sua carteira. Como eu trago em um dos trechos do meu livro, não existe empresa ruim, existe portfólio ruim. Eu tenho certeza que dependendo do estágio da sua carteira ou do seu portfólio, qualquer uma dessas empresas tem lugar nele.
Então esse foi o vídeo de hoje, a gente vem numa sequência revisando todos os setores. Hoje a gente falou do setor elétrico, falamos de CEMIG, Taesa, dividendos, vimos que Copel é a empresa que mais paga juros sobre capital próprio e que caso a gente mantenha esse ritmo de distribuição, a gente pode ficar muito otimista para o segundo semestre, a gente pode bater um recorde e ter o maior pagamento de dividendos da história da Bolsa Brasileira. Deixa no comentário se gostaram ou não, se são sócios de alguma dessas empresas ou não, se estão esperando algum momento, se estão esperando um follow-on, por exemplo, da própria Taesa, para comprar e trazer essa ação para a carteira. Caso você queira investir através do BTG, que é a corretora que eu utilizo, para ter acesso a diversos benefícios e o mesmo assessor que a gente utiliza na carteira do canal, preencha o formulário através do link aqui embaixo, pode fazer pelo celular, levar menos de 1 minuto e muito em breve o pessoal já vai entrar em contato com vocês. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso: encontre excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves, o Valo Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno e individual multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.